Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem com o título Um Pedacinho do Maná dos Céus. Há muito tempo que eu não gravo o pedacinho do Maná dos Céus, mas hoje eu desejo trazer uma interrogação dentro do pedacinho do Maná dos Céus. Esta interrogação é: como posso ficar bem com Deus? Muito bem, amados, eu quero responder essa interrogação. Para ficar bem com Deus, nós devemos primeiro entender o que é que está errado. O que é que está errado para Deus? Para Deus, o que está errado é o pecado. Livro de Salmo 14, verso 3, está escrito assim: não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então nós vemos aqui que o que está errado é o pecado. E a segunda interrogação: existe alguém que não comete pecado? Muito bem. Esta segunda interrogação, o próprio versículo diz que não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Todo ser humano, por melhor que seja, por mais inteligente que seja, por mais cuidado que ele procura ter no seu relacionamento diário, mesmo assim ele continua dominado pelas paixões carnais, pelas paixões mundanas, pelo sentimento pecaminoso. Porque, na verdade, a nossa natureza é uma natureza rebelde. Nós rebelamos contra o mandamento de Deus. A Bíblia diz que nós andávamos desgarrados como ovelha. Isaías 53, verso 6. Então, a má notícia é que a pena para o pecado é a morte. A morte, a eterna separação entre o homem e Deus. Ezequiel diz que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Agora eu quero trazer para vocês uma boa notícia. A boa notícia é que existe um Deus de amor. Um Deus que a sua essência é amor. Ele foi atrás de nós para nos trazer a salvação. Ele nos oferta a salvação por meio de Jesus, seu Filho amado. O próprio Jesus declarou que o seu propósito era buscar e salvar os perdidos. Lucas, capítulo 19, verso 10. Então, o propósito da vinda de Jesus aqui nesse planeta Terra era para salvar os perdidos. E ele mesmo declarou em seu propósito, cumprindo ao morrer na cruz, ele diz a seguinte palavra: está consumado, quer dizer, está concluído. A salvação foi concluída na cruz do Calvário.
Então, ter uma relação certa com Deus começa quando nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos falhos e que por nosso intermédio não há meio de alcançar a salvação. Então, ao reconhecermos os nossos pecados e assumirmos que precisamos da presença de Deus, então nós confessamos, fazemos uma confissão humilde dos nossos pecados para Deus. Isaías 57, verso 15, nos mostra que precisamos ter essa sinceridade. É uma determinação de abandonar aquilo que contamina a nossa alma. O apóstolo Paulo diz que é com a boca que confessamos a respeito da salvação. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Então, este arrependimento deve ser acompanhado de fé. Uma fé genuína. Fé que o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição milagrosa, o qualifica para ser o nosso Salvador. O que o apóstolo Paulo fala aí no Romanos, capítulo 10, versículo 9? Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja bem, aqui está colocado no futuro. Ele não diz que já estamos salvos. Ele diz que será salvo. Então nós corremos o risco de, nessa jornada da vida, ainda perder a salvação. Para garantirmos a salvação, então precisamos crer que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Fazermos a confissão, confessarmos que nós precisamos da sua presença, que nós precisamos dele como sendo o salvador da nossa alma. Existem muitas outras passagens que falam da necessidade da fé. Livro de João, capítulo 20, verso 27. Atos do Apóstolo 16, verso 31. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. O mesmo livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11 e o versículo 26. O livro de Efésios, capítulo 2, verso 8. Todas essas passagens nos demonstram que precisamos ter fé. Fé para alcançarmos uma intimidade com Deus, para estar bem com Deus. Então, para estar bem com Deus, é uma questão da nossa resposta ao que Deus fez em o nosso favor. O que foi que Deus fez em o nosso favor? Ele enviou o Salvador. Então Deus, ele envia Jesus Cristo para ser esse Salvador. Foi o próprio Deus que proveu o sacrifício para tirar a cada um de nós do domínio do pecado. Então foi o próprio Deus que proveu esse sacrifício. João capítulo 1, verso 29. Então ele,
o Deus, ele oferece a salvação gratuitamente. Ele também oferece a promessa. Todo aquele que invocar, diz ele, o nome do Senhor, será salvo. Veja bem, novamente, ele não está dizendo que já está salvo. Toda vez que invocamos, que clamamos pela misericórdia de Deus, que confessamos que Ele é o Senhor da nossa alma, nós estamos nos preparando para sermos salvos. Então, todos aqueles que invocar o nome do Senhor será, não está ainda, será salvo. Atos capítulo 2, verso 21. Então, existe uma linda ilustração de arrependimento e perdão no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32, onde conta-nos a parábola do filho pródigo. Ali nos mostra que o filho mais novo pede a sua herança ao pai, e depois de o pai dividir a herança com os dois filhos, o mais novo faz uma longa viagem para uma terra distante, e lá ele vive de uma maneira que desperdiçou toda a sua herança, desperdiçou todo o presente de seu pai, na prática de pecado vergonhoso. O versículo 13 nos relata isso. Mas chegou o momento que ele reconhece que o seu agir estava errado. Ele reconhece que aquilo que ele praticou era errado. Então ele decidiu retornar para a casa do seu pai. No versículo 18. Então ele conclui que não seria mais considerado como filho. No versículo 19. Mas ele estava arrependido. E ele almejava ser um empregado do seu pai. Só que ele não esperava que seu pai o amasse tanto. O seu pai amou. O seu pai preparou uma grande festa quando ele voltou. Mais do que nunca mostra-nos o verdadeiro amor. No versículo 20, parecia que tudo estava errado. Tudo estava errado na vida deste jovem. Mas quando ele retorna para a casa do seu pai, ele recebe o perdão e existe uma celebração de uma grande festa. Então, amados, Deus, ele mantém a sua promessa, incluindo a promessa de perdoar. Livro de Salmo 34, verso 18, está escrito assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que neste momento Deus está pertinho de você. As lutas que você tem passado, o sofrimento, a angústia, a dor da perda de um ente querido, a angústia que toca a sua alma, Deus está contemplando. O Senhor está perto. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva aqueles que têm o espírito oprimido. Se você quer ficar bem com Deus, Ele está ao seu lado nesse instante. E você quer ficar bem com Ele? Eu convido você
a fazermos uma oração. Eu só quero lembrar você que fazer esta oração ou qualquer outra oração não irá salvar você. Apenas irá fazer com que você tenha um diálogo com Deus para você ser salvo. Você precisa confiar em Cristo. Você pode ser salvo do seu pecado quando você faz a confissão de fé. Então, esta oração que eu estarei fazendo é uma forma de expressar a Deus a nossa fé, para agradecer por nos conceder uma grandiosa salvação. Então, eu convido você a orar comigo. Grande e soberano Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Eu sei, ó Pai, que muitas vezes pecamos contra Ti. E ao pecarmos, somos merecedores da punição. Porque sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas sabemos algo além disso, Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Que o Senhor é um Deus que ama cada um de nós. Sabemos que somos passíveis à punição. Mas Jesus Cristo, Ele tomou sobre si toda a punição que cabia a cada um de nós. Tudo aquilo que nós merecíamos, toda a condenação que havia sobre nossa vida, o Senhor Jesus tomou sobre si, para que através da fé nele, cada um de nós pudéssemos ser perdoado. Então, ó Deus, eu me volto contra o meu próprio pecado, contra a minha própria iniquidade, e coloco a minha fé em prática. Eu coloco minha fé em Ti, para tomar posse, Senhor, da salvação. Eu acredito que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele me libertou do domínio das trevas, e que agora eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Então eu faço, Senhor, a oração da fé, confessando que o meu coração sem a presença de Jesus é um coração cheio de iniquidade, cheio de pecado. Porque está escrito na Tua palavra que é enganoso o coração do homem, é terrivelmente corruptível. Mas o Senhor faz uma promessa de arrancar os nossos corações petrificados e colocar um coração de carne, um coração capaz de amar, de se comover, um coração capaz de sentir, de se emocionar, de amar. Ó Deus, então, eu quero agradecer por Tua graça. Eu quero agradecer pelo perdão maravilhoso. Eu quero agradecer pelo dom da vida. Eu quero agradecer, Pai, pela saúde. Por o Senhor ter me transportado do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. Então, meu Deus, receba
Receba, Senhor, a minha oração. Visite esse teu servo, Pai, que está no leito de dor, que está acamado, essa tua serva, que está hospitalizada, Pai. Este homem, esta mulher que está, muitas vezes, no UTI, no CTI. Alguns, ó Pai, estão em quarentena, na ala escura deste hospital. Eu oro por eles, ó Pai, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Eu oro pela minha vida, Pai. Eu oro pela minha família. Eu oro pela minha esposa, Pai. Eu oro pelas minhas filhas, pedindo a tua graça, o teu poder. E te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu digo muito obrigado. Amém e amém.